A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Marcos Melo, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Jane. Temos aqui também como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudinho Santos e esta semana aqui, que é a lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. E nós temos aqui na leitura bíblica em classe o livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao verso de número 13. Queridos irmãos, dentro da lição, e nós vamos observar aqui o tópico de número 1 aqui, o que significa o batismo no Espírito Santo? Uma pergunta, muito bem. E no tópico de número 2, o propósito do batismo no Espírito Santo. E já caminhando aqui para a conclusão, o tópico número 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então estarei comentando aqui, falando sobre glosolalia e também terminando falando sobre exolalia. Não saia daí, porque estarei comentando essa lição. Estarei aqui citando várias referências bíblicas que não estão aqui na lição, mas com certeza vai ajudar vocês aqui no subsídio teológico. Então já passa a mão aí no seu papel, no seu caderno de anotação, na sua caneta, no seu lápis, porque estarei citando várias. Mas são várias referências bíblicas que muito importante, que vai te ajudar, beleza? Que coisa maravilhosa. Então, eu gostaria, queridos, de dizer para vocês o seguinte, que o batismo no Espírito Santo é um tema atualíssimo e imprescindível à Igreja de Cristo. Muitos crentes, até mesmo pentecostais, não receberam ainda a gloriosa e a necessária promessa por não compreenderem devidamente o que ela representa na vida do cristão. E neste domingo agora, aqui nessa lição, aprenderemos aqui o que é de fato o batismo no Espírito Santo. Os que ainda não receberam a promessa pentecostal, busquem zelosamente, e aí busque-a com todo zelo. Então Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Comemore, tá certo? Comemore este sinal cheio do Espírito Santo falando em novas línguas. Eis que ele nos garante a vitória, Jesus. Mas Jesus disse, mas sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias de Atos, né? Quando a gente observa em Atos, no capítulo 1, do versículo 5 e a parte B. Muito bem. Então, queridos, o que não é o batismo no Espírito Santo? Então eu gostaria já de começar essa aula aqui dizendo aqui o que de fato não é o batismo no Espírito Santo. Primeiro, o batismo no Espírito Santo não é regeneração espiritual do pecador, não. Ao longo da história da igreja cristã, muitos foram as contradições doutrinárias acerca do batismo no Espírito Santo, alguns desprezando até mesmo as evidências bíblicas e históricas da doutrina, alegam que falar noutras línguas foi um fenômeno circunscrito ao período apostólico. Outros confundem o batismo no Espírito Santo com a salvação e também a santificação e obras, e através de obras feitas. Eles desconhecem que na obra da regeneração, o Espírito Santo transmite nova vida ao pecador, conforme o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas a experiência do batismo com o Espírito Santo, após a conversão, o
crente ele é revestido com o poder do alto para testemunhar eficazmente em Cristo Jesus. Queridos irmãos, sabemos que todos os salvos em Cristo têm o Espírito Santo e que o nosso corpo, ele é o seu templo, como está em João, no capítulo 20, verso 22, e como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Mas nem todos os salvos são batizados com o Espírito Santo no momento da conversão. Se você ainda não recebeu a promessa, o momento é agora de buscar sem cessar este revestimento. Então, o que não é o batismo no Espírito Santo? Então, o batismo no corpo de Cristo não é o batismo com o Espírito Santo. Muitos queridos não compreendem devidamente o batismo com o Espírito Santo, por não fazerem uma exegese correta de 1 Coríntios, do capítulo 12 e do versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um mesmo Espírito. Paulo, ele não fez aqui nenhuma referência ao batismo no Espírito Santo e nem ao batismo em línguas. O Williams Menzies, teólogo pentecostal, ele explica que nós somos batizados pelo Espírito em Cristo. Eu concordo com ele. Isto é regeneração, que é chamado de um novo nascimento. Pois adiante acrescenta, nós somos batizados com o Espírito por Cristo. Esta é a capacitação para servir e ministrar. Que coisa maravilhosa. Então, continuando aqui, o batismo o Espírito Santo não é uma experiência exclusiva nos dias apostólicos. Os sensacionalistas negam a atualidade também do batismo com o Espírito Santo como evidência inicial do falar em outras línguas, ensinando que o fenômeno foi um sinal apenas para os dias apostólicos. Todavia, não encontramos nada nas Escrituras Sagradas que prova que o falar em línguas seja uma experiência descrita à igreja primitiva. Ao contrário, a Bíblia ela é a própria experiência e demonstra a plena atualidade da promessa, como está em Atos, aqui no capítulo 2 e do versículo 39. E se estende até em diante. Muito bem. Eu só deixei aqui uma pincelada para dizer para os irmãos o que não é o batismo no Espírito Santo. Então, fechando aqui, o batismo no Espírito Santo não é obras, não é trabalho bem feito, mas é um revestimento de poder, que é o que eu vou comentar aqui. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Então agora vamos aqui adentrar dentro do tópico número 1 aqui e vamos recorrer todo esse conteúdo aqui, porque tem coisa boa para nós. E não saia daí. Muito bem. O falar em línguas como um sinal do batismo. O Espírito Santo, queridos irmãos, ele manifestou-se de diferentes maneiras no Antigo Testamento, em várias ocasiões. Homens de Deus, mulheres de Deus profetizaram verbalmente sobre a ação do Espírito Santo. Todavia, não há quaisquer indícios de que alguém tenha experimentado o dom de línguas, pois o falar em línguas estranhas, seja como sinal, seja como um dom, é uma operação divina encontrada somente a partir de Atos, do capítulo 2. O falar em línguas como sinal do batismo do Espírito Santo teve o seu início no dia de Pentecostes, como está em Atos, no capítulo 2, do verso 4. Segundo o que nós observamos aqui, queridos, a gente vai observar que
Principalmente no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era esporádica, reservadas a alguns. Atualmente, todos os crentes podem e devem buscar o batismo com o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, pelo Espírito, falar noutras línguas, pois é uma promessa a todos os salvos em Cristo Jesus. Como a gente observa aqui em Atos, no capítulo 1, verso 4, como observa aqui também no capítulo 2, até o verso de número 38. Muito bem. Eu estou comentando aqui o que é o batismo com o Espírito Santo. Então, o segundo aspecto, o dom de variedade de línguas. No batismo do Espírito Santo, o crente, pelo mesmo Espírito, ele fala em línguas como um sinal e evidência inicial da promessa recebida. Isto não significa que ele recebeu o dom de variedade de línguas, pois a gente observa que, queridos, em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso em diante, que os dons são distribuídos segundo a vontade e o propósito de Deus. Não depende do querer do homem, mas da soberania divina, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Cabe a cada crente buscar com zelo os melhores dons, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Você deseja receber os dons espirituais? Uma pergunta que eu faço para você. Então, ore e creia e busca com fervor, pois o Senhor irá concedê-lo ou concedê-la. Pode ter certeza. O terceiro aspecto, a finalidade dos dons de línguas. O propósito primário desse dom não é edificar coletivamente a igreja, mas o crente é de forma individual, oferecendo-lhe a oportunidade de ter um relacionamento maior com Deus, como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 4. Contudo, havendo a interpretação, como a gente observa aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, e as línguas, elas cumprem a mesma função da profecia e indica toda a congregação. Muito bem. Então, isto aqui, querido, é importante nós entender para nós não confundir, tá certo? Então, o que acontece aqui? Veja bem, eu quero trazer para vocês aqui a experiência de que de fato aconteceu em Atos, no capítulo de número 2. Antes de eu entrar aqui em Atos, aqui no tópico número 2, eu gostaria de falar sobre, antes de eu entrar aqui nessa parte desse tópico, eu quero falar aqui sobre a experiência de Atos no capítulo 2. Eu gostaria de comentar aqui, falar de uma pincelada rápida aqui. Eu não estarei comentando aqui detalhe por detalhe, porque aqui é uma aula bastante resumida aqui no YouTube, mas eu gostaria de fazer aqui um rápido pincelado aqui, falando sobre glosolalia e xenolalia, beleza? Que é de muita importância, que está dentro desse assunto aqui. E aí eu vou adentrar aqui, já entra dentro do tópico número 2 aqui, falando sobre o propósito do batismo do Espírito Santo, que vai caber certinho naquilo que eu quero chegar aqui. No dia de Pentecostes, pessoas oriundas de várias nacionalidades, judeus e prosélitos, estavam reunidos em Jerusalém para a celebração da festa sagrada de Pentecostes. Como está em Atos, no capítulo 2, do versículo 5. No momento em que o Senhor ele derramou o seu Espírito, no verso 15, a área do templo estava repleta. As línguas estranhas como sinal, e os discípulos de Jesus falavam e chamaram a atenção de multidões, deixando-as perplexas do fenômeno, como a gente observa aqui em Atos capítulo 2, do versículo 6 ao 12. O falar em línguas, a glosolalia, ela é a manifestação física do enchimento do Espírito Santo. Vou repetir aqui. O falar em línguas, a glosolalia, é a manifestação física do conhecimento do Espírito Santo. E tal fenômeno, queridos irmãos,
não se restringe a Atos capítulo 2, pois encontramos em diferentes passagens, como em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30, como em capítulo 14, versículo 5 e 6, e também agorinha, depois que eu terminar de falar sobre Xenolália, estarei falando aqui sobre o que aconteceu na casa lá em Samaria, lá em Saulo, na vida de Saulo, e também na casa de Cornélio. Interessante, segura aí. Quando eu falei aqui sobre glossolalia, eu quero comentar aqui Xenolália. Segundo o Stellan Wharton, Xenolália é o falar em línguas, no idioma conhecido, estranho a apenas a quem o fala, ou seja, o locutor ele não entende, mas o receptor ele está entendendo na sua língua perfeitamente a fala. No dia de Pentecostes, os crentes cheios do Espírito Santo, eles falaram num idioma desconhecido para eles, mas como a cidade de Jerusalém estavam repletos de estrangeiros, estes pudessem tomar conhecimento da mensagem do Evangelho em sua própria língua, ou seja, no seu próprio idioma. É o que vimos em Atos capítulo 2, foi uma concessão divina, a fim de que muitos pudessem crer em Cristo Jesus e receber a salvação, e foi um sinal para os incrédulos. Foi o batismo no Espírito Santo acompanhado simultaneamente de uma mensagem de salvação. Ainda que raro esse fenômeno, repete-se segundo a soberania divina, em um momento em que ele faz se for necessário. É preciso haver necessidade para esta manifestação tão importante ao uso desse dom. Então a atualidade dos dons espirituais. Queridos, o falar em línguas, tanto conhecido como desconhecida, quanto proeminente do Espírito Santo, edifica um crente, também a igreja serve como um sinal para o descrente. A atualidade destas manifestações é visível na vida de milhares de servos de Deus, nas experiências bíblicas durante a história da igreja nos dias atuais, pois, como disse o apóstolo Pedro, a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, como está em Atos, no capítulo 2, e do versículo 39. Então, Claudinhos, houve uma sequência do que aconteceu em Atos, capítulo 2. Acompanhe comigo aqui, por gentileza, para os irmãos terem uma noção, e vocês vão fechar essa lição com chave de ouro. Veja bem, em Samaria, quando os crentes receberam o batismo com o Espírito Santo, como está em Atos, no capítulo 8, versículo 17, e aconteceu algo concreto que fez com que Simeão visse que, pela imposição das mãos dos apóstolos, eles dado o Espírito Santo, como está em Atos, aqui no capítulo 8, do versículo 18. O que ele viu? Uma pergunta. Alegria? Não, porque isto antes já havia grande alegria naquela cidade. Como a gente observa aqui em Atos capítulo 8, versículo 8. Certamente, queridos irmãos, observou que começaram a falar noutras línguas. Muito bem, então em Samaria. Mas Saulo, logo após a sua conversão na estrada de Damasco, Saulo ele recebeu a visita de Ananias, que orou por ele para que ele recebesse o Espírito Santo, como está em Atos no capítulo 9 do versículo 17. Paulo afirmou então mais tarde que falava mais língua do que os demais, como está em 1 Coríntios no capítulo 14 versículo 18. Quando falou em línguas estranhas pela primeira vez? Certamente quando foi batizado com o Espírito Santo naquela ocasião. Muito bem. E na casa de Cornélio, depois que Deus purificou o coração daqueles que haviam
reunidos na casa de Cornélio, caiu sobre todos o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, como está em Atos, no capítulo 10 e do versículo 44 a 46. Queridos, todos ali falavam o mesmo idioma. Tinha necessidade de falar em línguas estranhas? Onde que todos estavam reunidos e falavam a mesma língua? Não tinha. Então o que aconteceu ali? Houve algo extraordinário. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, houve uma sequência em Samaria, na vida de Saulo e na vida de Cornélio, que é o que eu estou comentando. Então Pedro disse mais tarde que caiu sobre eles, o Espírito Santo, como também sobre nós, ao princípio. Como está em Atos 15 e verso 11, capítulo 11, melhor dizendo, e verso 15. Como foi isso, queridos? Ver o modelo em Atos capítulo 2, do versículo 4, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Por quê? Porque ouviam falar em línguas e magnificavam a Deus, como está em Atos, no capítulo 10 e verso 45. Então, queridos, os irmãos têm dúvidas sobre acerca desse assunto? O que aconteceu em Atos, houve essa sequência. E é bom sempre analisar os contextos bíblicos. Muito bem. Então, quando a gente observa aqui, já caminhando para o tópico número 3, o recebimento como evidência do Espírito Santo, eu já comentei isso aqui bem no começo aqui, bem resumidamente aqui. Os irmãos poderão pausar essa aula, vocês poderão estar revisando ela, você está pesquisando as referências bíblicas quantas vezes for necessária. Tranquilo? Então, só fazendo aqui uma recapitulação aqui, tá bom? O batismo do Espírito Santo, concluindo esse tópico número 3 aqui, fazendo esse rápido resumo aqui. No batismo do Espírito Santo, o crente, pelo mesmo Espírito, ele fala em línguas como sinal e evidência inicial da promessa recebida. Isto não significa que ele recebeu o dom de variedade de línguas, pois segundo o que nós podemos observar aqui é que nem todos os crentes batizados, nem todos os crentes que têm o Espírito Santo, que são batizados, recebem esse dom de variedade de línguas, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. Então os dons são distribuídos conforme a vontade e o propósito do próprio Deus. Não depende do querer do homem, mas da soberania divina. Como está em 1 Coríntios 12, versículo 11. Cabe a cada crente buscar com zelo os melhores dons. Como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Você deseja receber os dons espirituais? Uma pergunta que eu faço para você. Então ore e creia e busque com fervor, pois o Senhor irá concedê-lo com certeza. Queridos irmãos, a próxima aula vai ser a atualidade dos dons espirituais. Então, que é a aula número 4, que nós vamos falar sobre os dons espirituais. Possivelmente vai ser o pastor Marco Melo, mas se ele estiver muito ocupado, eu estarei aqui assumindo a sua cadeira para mim falar sobre os dons espirituais, tá bom? Queridos, a paz do Senhor a todos, um abraço a todos vocês, do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.